Capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, coletânea de preces espíritas pelos inimigos do Espiritismo. O item 50. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguições por amor à justiça, pois será deles o reino dos céus. Serão felizes quando os homens amaldiçoarem, perseguirem e disserem falsas mentiras contra vocês por minha causa. Alegrem-se, pois uma grande recompensa lhes estará reservada nos céus, pois foi assim que eles também perseguiram os profetas que foram enviados antes de vocês. Mateus, capítulo 6, versículo 10 a 12. Não tenham medo dos assassinos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temam antes aqueles que podem perder a alma e o corpo no inferno. Mateus capítulo 10, versículo 28. O item 51. Observações preliminares. A mais inviolável de todas as liberdades é a de pensar, como também é a liberdade de consciência. Amaldiçoar aqueles que não pensam como nós é querer essa liberdade só para nós, recusando-a aos outros. É violar o primeiro mandamento de Jesus, o da caridade e do amor ao próximo. Perseguir os outros pela crença que professam é atentar contra o direito mais sagrado que todo homem possui, que é o de acreditar no que lhe convém e adorar a Deus como achar melhor. Obrigar outras pessoas a executarem atos exteriores semelhantes aos nossos é mostrar que nos apegamos mais às aparências do que à essência e à convicção. Impor uma crença a alguém nunca trouxe a fé a quem quer que seja. Essa imposição pode apenas fazer falsos crentes. É um abuso da força material, pois não é uma coisa verdadeira. A verdade, que é segura de si mesma, convence a todos e não precisa perseguir. Atualmente, o Espiritismo é uma religião. Mas se fosse somente uma opinião ou uma crença, por que seus seguidores não teriam o direito de se dizerem espíritas, assim como o têm os católicos, os judeus e os protestantes? De ser partidário desta ou daquela doutrina filosófica, deste ou daquele sistema econômico. Uma crença pode ser falsa ou verdadeira. Se o Espiritismo for uma crença falsa, cairá por si mesmo, pois o erro não prevalece sobre a verdade quando o conhecimento atinge as pessoas inteligentes. Porém, se ele for verdadeiro, nenhuma perseguição conseguirá torná-lo falso. Toda ideia nova que seja grande e justa sofre perseguição. Essa perseguição cresce com a grandeza e a importância da ideia. O furor e a cólera dos inimigos da nova ideia são proporcionais ao temor que ela lhes causa. Foi por esta razão que antigamente o cristianismo foi perseguido, como o espiritismo o é hoje, porém com uma diferença. O cristianismo foi perseguido pelos pagãos, enquanto o espiritismo é perseguido pelos cristãos. É bem verdade que o tempo das perseguições sangrentas já passou, mas se hoje não se mata mais o corpo, tortura-se a alma, atacando-a em seus sentimentos mais íntimos e em suas afeições mais caras. Provoca-se a desunião das famílias, jogando a mãe contra a filha, a mulher contra o marido. A alma também é torturada quando se ataca o corpo em suas necessidades materiais, tirando-se das criaturas o seu ganha-pão para dominá-las pela fome. Espíritas,
Não se aflijam com os golpes que recebem, pois eles provam que estão com a verdade. Se assim não fosse, eles os deixariam em paz e não os perseguiriam. É uma prova para a fé de todos aqueles que seguem a doutrina. É pela coragem, pela resignação e pela perseverança que Deus irá reconhecê-los entre os seus fiéis servidores. Ele já está fazendo a contagem desses servidores para dar a cada um a parte que lhe cabe segundo as suas obras. A exemplo dos primeiros cristãos, carreguem com orgulho a sua cruz. Creiam na palavra do Cristo que disse: bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque será deles o reino dos céus. Não temam os assassinos que matam o corpo, mas que não podem matar a alma. Jesus também disse: amem seus inimigos, façam o bem para aqueles que lhe fizerem mal, e orem por aqueles que os perseguem. Mostrem que são seus verdadeiros discípulos e que possuem uma boa doutrina ao fazer o que Jesus disse e que ele exemplificou. A perseguição será temporária. Esperem pacientes o romper da aurora, pois a estrela do amanhã já se mostra no horizonte. Prece. O item 52. O Senhor nos disse por intermédio de Jesus: bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça. Perdoem os seus inimigos, orem por aqueles que os perseguem. Ele mesmo nos mostrou o caminho ao orar por seus algozes. Meu Deus, seguindo o exemplo de Jesus, pedimos a sua misericórdia para aqueles que desconhecem suas leis divinas, as únicas que podem assegurar a paz neste mundo e no outro. Como Cristo, nós também dizemos: perdoa-os, Pai, pois eles não sabem o que fazem. Dá-nos força para suportar com paciência e resignação seus deboches, injúrias, calúnias e perseguições como provas para nossa fé e para nossa humildade. Desvia-nos de todo pensamento de vingança, pois a hora de sua justiça chegará para todos e nós a esperamos, submetendo-nos à sua vontade.